Graças a Deus. Eu quero falar sobre quando Deus corrige os seus filhos. Hebreus capítulo de número 12, versículo de número 5, diz assim: E já vós esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não despreze a correção do Senhor e não desmaie quando por ele for repreendido, porque o Senhor corrige aquele que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos tratará como filho, porque que filho há que o pai não corrija? Mas se você está sem disciplina, da qual são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que, tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigir, e nos reverenciamos, não nos sujeitamos muito mais ao Pai dos Espíritos, para vivermos. Amém? Então aqui, irmãos, o Senhor ele fala em Hebreus que o Senhor nosso Pai corrige porque Ele ama. Porque Ele ama. Nós precisamos permitir que o Senhor nos corrija. Precisamos deixar o Senhor nos corrigir. Gálatas capítulo de número 2 diz assim, olha, 2:11. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque ele era desprezível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, ele comia com os gentios, mas depois que chegaram, ele se foi retirando, se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Paulo aqui repreendeu o apóstolo Pedro, sendo um apóstolo muito mais antigo do que ele. Pedro reconheceu. E depois Pedro fala lá na frente, né? Paulo, o nosso irmão, fala coisas profundas. Uma hora os irmãos leem. Então eu quero falar aqui nessa noite, nesse momento de adoração, que nós precisamos permitir a correção de Deus na nossa vida. Porque quando Deus começa a nos corrigir, Ele começa a fazer coisas em nós tremendo. Ele começa, irmãos, quebrar paradigmas. E Ele começa a construir a vontade dEle para conosco. Qual o benefício da repreensão de Deus? Primeiro eu quero falar em Provérbios 13:18, diz assim: pobreza e afronta virão aos que rejeitam a instrução, mas o que guarda a repreensão será honrado. Irmãos, quem rejeita a correção de Deus adquire pobreza. Não só pobreza, mas também a Bíblia fala aqui que serão afrontados. Virão sobre eles afronta. Virá sobre ele a pobreza, a escassez. Mas em contrapartida, quem permite a correção de Deus recebe honra. Quem de nós aqui não quer ser honrado? A gente não vive falando assim, Senhor me honra, Senhor me honra. Mas existe um caminho para a honra, irmãos. E o caminho da honra é permitir que o Senhor nos corrija. Que o Senhor trabalhe conosco na nossa caminhada. Eu tenho 3 filhos. Silvia, você tem 2. Irmã, você tem 3. Simone, a Silene 1. A nossa irmã e o nosso irmão 1. Vocês não vão corrigir o filho de vocês? Vocês não esperam ver os seus filhos abençoados e honrados? Não é isso que vocês querem? Deus também quer isso de nós. Mas quando nós não permitimos a correção de Deus, nós recebemos afronta e escassez, pobreza na nossa vida. O benefício da repreensão é ser honrado. Permita Deus disciplinar você, porque você vai ser honrado. Você vai ser honrado. Segundo lugar, Provérbios 29:15. A vara e a repreensão te dá sabedoria, mas a criança entregue a si mesmo envergonha o pai. Irmão, muitas vezes nós não fazemos isso. Muitas vezes nós achamos que somos maduros e inteligentes o suficiente para não ouvir a Deus. Nós queremos fazer as coisas da maneira do nosso conceito. Eu penso dessa maneira e eu acho dessa maneira. Eu não preciso de ninguém falar comigo. Eu não ouço nem Deus. Aí dá aquela desculpa, Deus falou comigo. Falou nada.
Falou nada. Porque quando Deus fala, tem testificação em tudo quanto é lugar. E principalmente na igreja, onde nós servimos a testificação. Porque quando Deus faz alguma coisa, Ele revela aos seus profetas. Espera, Ele revela para todo profeta? Menos o profeta da casa? Tem alguma coisa errada. Então, olha o benefício. A vara e a repreensão te dá sabedoria. Se você e eu permitimos ou permitamos? Se nós permitirmos que o Senhor nos corrija, nós receberemos sabedoria. Sabedoria. Essa sabedoria, ela vem de Deus, ela não é carnal e animal, ela não é humana, ela provém de Deus. Ela está acima da sabedoria humana. E essa sabedoria, os homens humanos não conseguem compreender. Ela é dada para aquelas pessoas que se submetem ao conselho do Senhor. Meu filho, você quer sabedoria? Deixa Deus te corrigir. Se eu quero sabedoria, que eu permita o Senhor me corrigir. Terceiro lugar, Provérbios 3, capítulo 7, diz assim: não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor, aparta-te do mal. Isto te será saúde para o teu âmago e medula para os teus ossos. Não ser sábio aos próprios olhos é permitir ser conduzido, disciplinado, corrigido pelo Senhor. É não querer andar sozinho. Aquele que quer andar sozinho, ele se levantou contra a verdadeira sabedoria de Deus. Então não ande sozinho. Busque conselho. Permita que o Senhor te corrija, porque isso vai ser saúde para os teus ossos. Pastor, meus ossos estão doendo. Deixa o Senhor te tratar. Deixa o Senhor trabalhar com você. Aceita o Senhor trabalhar na sua vida. E quando eu digo sua, eu estou dizendo a minha também, porque eu sou ovelha do Senhor. Viu, irmãos? Eu é o que mais preciso de correção nessa vida, porque eu quero alcançar o céu. Então, existem muitos outros benefícios. Milhares. De Gênesis a Apocalipse nós podemos falar disso. Mas eu quero falar só de 3, para não ser extenso. Te traz honra, te traz sabedoria, te traz saúde. Saúde. Ser disciplinado pelo Senhor. Permitir a disciplina do Senhor. Permitir a correção do Senhor. Então, nós paramos para analisar, por exemplo, falando assim: pastor, mas eu estou na igreja, eu sou crente, eu tomo a Santa Ceia. Qual é a fonte dessa correção? Eu estou na igreja, pastor. Mas qual é a fonte dessa correção? Aqui mesmo, em Provérbios, está dizendo assim, olha, não seja sábio aos seus próprios olhos. E tem muita gente, irmão, que gosta de ter esse título de sábio. E acha que não precisa de ninguém, da voz de ninguém. Nós precisamos sim. Inclusive o pastor, ele não pode ser sábio aos seus próprios olhos. Todos nós aqui, nós precisamos buscar humildade e colocar sempre as outras pessoas acima de nós. E ser humilde para ouvir as outras pessoas. Os irmãos estão comigo? Amém? Vamos, irmãos, abandonar essa questão de nós acharmos que somos alguma coisa. O profeta João, o último profeta da Bíblia Sagrada, ele mesmo diz assim, olha, eu não sou ninguém. Eu não tenho condições de amarrar sandálias ou de desamarrar sandálias do meu Senhor. E o próprio Jesus falando assim, nascido de mulher, João é o maior homem. Não vamos achar que somos alguém. Uma vez alguém chegou para Jesus e falou assim, bom mestre. Jesus falou assim, não, eu não sou bom. Bom é o meu Pai que está no céu. Não vamos, irmãos, ser sábios aos nossos próprios olhos. Vamos buscar humildade, porque isso vai trazer saúde. Amém? Olha o Senhor já corrigindo a gente aí. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Então, muitas vezes nós estamos dentro da igreja e nós dizemos assim, ó, eu já sou crente. Mas existe uma fonte da onde vem a correção. Existe uma fonte que vai falar com você e vai corrigir você e a mim. A todos nós. A primeira fonte. 2 Timóteo, capítulo de número 3, o versículo 16, diz assim, toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender e para corrigir,
para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. A primeira fonte que nós devemos buscar para corrigir a nossa vida, a nossa maneira de caminhar, a nossa maneira de se vestir, a nossa maneira de falar, a nossa maneira de tratar as pessoas, a maneira de como nós conduzimos o nosso chamado, o nosso ministério. A primeira fonte é as Escrituras Sagradas. As Escrituras Sagradas. Como que eu vou tratar minha esposa? Eu estava conversando com a Cristina, a pastora, na hora que a gente veio lá de cima. Eu estava falando para ela que eu fico muito feliz. Por 2 vezes ou mais, eu escutei a minha nora dizendo assim: o meu projeto de vida para o meu casamento é alcançar ser como o meu sogro e a minha sogra. Eu já ouvi por mais de uma vez a Rafaela, minha filha, dizer que almejaria casar com um homem que se parecesse comigo e quer que o casamento dela seja parecido com o meu e com a mãe dela. Isso alegra o meu coração. Por quê? Porque isso não é mérito meu, não. É pura obediência às Escrituras. É permitir o Senhor me ensinar como tratar minha esposa. É permitir a palavra de Deus me instruir como eu devo tratar a minha filha Camille, o meu genro, a minha nora, o meu neto, a minha esposa e os meus irmãos que caminham ao meu lado. Então, a Bíblia, as Escrituras, ela é divinamente inspirada. Divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e instruir em justiça, para que todo homem de Deus seja perfeito. Então a fonte que vai corrigir você, como você trata teu marido, como você trata sua mulher, como que você trata, como você age na sociedade, como você trata teus filhos e como você trata a si mesmo, como que você cuida da sua saúde, é as Escrituras. Nós devemos então buscar nas Escrituras a correção de Deus. Devemos analisar as nossas palavras, as nossas vestimentas e a nossa conduta. Devemos analisar na Bíblia se nós estamos certos. Ela que vai definir, ela vai trazer o parâmetro se nós estamos corretos ou não. Amém? Você está comigo? Em segundo lugar, Hebreus capítulo de número 13, versículo de número 17, diz assim: obedecei a vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque eles velam pelas vossas almas, como aquele que há e hão de dar conta delas, para que o faça com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. A segunda fonte que vai corrigir a sua vida é o seu pastor. É o teu pastor. Não é o pastor de outra igreja. Tá bom? Não é o pastor da internet. É o teu pastor que anda com você, que conhece o seu ponto fraco, que conhece o seu ponto forte, que ora pela tua vida, que põe as mãos sobre você, que te abençoa, que ora a Deus, pede uma palavra para alimentar você com uma palavra. Irmão, você quer ver o que entristece um pastor? É você ver uma pessoa chegar e falar assim: olha, eu vi uma pregação ontem, irmão, olha, no YouTube o pastor está falando isso, e nunca citar aquilo que o pastor dele ensina. É que falar com orgulho de tudo quanto é pastor por aí e não honrar o pastor que está ali, olha, cuidando dele. Honra um pastor que não vê, um pastor que só assiste na televisão, mas não honra o pastor que está todo dia com ele, que ele conhece a vida do pastor, conhece o casamento do pastor, conhece a vida social do pastor. Isso dói. Ouve o que o outro fala lá na televisão, mas não escuta, não honra o que o pastor ali está orientando. Então, a segunda fonte que vai corrigir a sua vida, como eu e a pastora fomos corrigidos, pelos nossos pastores. A gente muitas vezes não gostava, mas a correção era uma bênção na nossa vida. E se tem uma coisa que eu sempre honrei na minha vida e que eu sempre falei bem, foi dos meus pastores. Vocês são membros aqui da nossa igreja, do nosso ministério, vocês nunca na vida ouviram eu falar mal dos nossos pastores, dos meus pastores que eu tive para trás de mim. E nunca vocês vão ouvir falar. Eu acho que a Silene hoje aqui, acho que é a mais velha, né, de todos os obreiros aqui. Já ouviu falar, filho, alguma vez? Mal?
do pastor Jeremias, do pastor Ivanildo, outros pastores que caminharam comigo. Nunca vai ouvir, porque eu tenho gratidão, honra por essas pessoas que cuidaram de mim. Se eu tenho que falar alguma coisa, se eu tenho que abençoar e declarar, eu vou declarar para aqueles que estiveram ao meu lado me ensinando, me abençoando. Tive outros pastores que me abençoaram, o apóstolo Celcino, pastor bispo Birajara, homens de Deus que me abençoaram, e outros, mas aqueles que foram os meus pastores, eu não posso esquecer. Então, obedecei os vossos pastores. Espera aí, o pastor tem uma direção para você, o pastor tem uma orientação para você, o pastor tem uma orientação para mim, para minha família, e a Bíblia diz que eu tenho que fazer o quê? Obedecer. Ô pastor, mas obedecer a homem? Eu não obedeço a homem, não, eu obedeço a Deus. Então, minha irmã e meu irmão, trata de obedecer o teu pastor, porque as escrituras estão mandando você obedecer a Deus, e as escrituras é a voz de Deus, sim ou não? Se as escrituras é a voz de Deus, você reconhece? Ela está dizendo, obedecei os seus pastores, porque eles que velam pela sua alma, eles que vão dar conta da sua alma. Os irmãos estão prestando bem atenção no que as escrituras diz? Com muito amor. Quando essa escritura diz, é a Deus falando. Agora, se o seu pastor não é um homem de Deus, então sai da igreja. Sai do ministério, se ele não é um homem de Deus. Mas se ele é um homem de Deus, aceita a orientação e a correção dele, para a tua vida, porque você vai ser abençoado. Então, a segunda maneira de Deus corrigir a igreja e corrigir o seu povo é através do líder que ele levantou naquele lugar. Lá em Apocalipse, no capítulo 2, se não me falha a memória, diz assim, eu ando no meio do candelabro e eu tenho as 7 estrelas na minha mão, que significa os pastores das igrejas. Então Deus tem um pastor na mão dele, para orientar, para sustentar e para fortalecer. Amém? Então o pastor ele é uma fonte para te instruir. Abra o coração quando o pastor estiver orientando você. Receba isso como uma voz de Deus. Você só vai crescer. Eu só vou crescer quando eu ouço meu pastor falando comigo. Eu só tenho para crescer. A terceira característica que Deus usa, que eu aprendo muito, irmãos, é observar os erros dos outros. Veja o resultado que aquela pessoa teve e você tira para a sua própria vida. Eu olho, por exemplo, para a vida da Simone e eu posso tirar muitas coisas da vida dela para a minha vida, tanto positiva quanto negativa. Então, irmãos, a gente pode se orientar muitas vezes por um erro ou por um acerto da vida das pessoas. Amém, meus queridos? Observando e olhando, nós aprendemos. Para a glória do nome de Jesus. Amém? Nunca se esqueça. Pare e observe aquelas pessoas que estão prosperando. O que ela está fazendo para prosperar? Quando eu digo prosperando, irmão, nada financeiro, tá? Eu estou falando aqui espiritualmente, tá? Esse negócio de prosperar financeiramente, qualquer homem de Deus, qualquer mulher de Deus que está na presença de Deus, trabalhando, lutando, ele vai prosperar, não tem como. É natural, é um círculo natural. Você planta uma árvore, coloca água e adubo, ela vai te dar fruto. Ela vai te dar fruto. Você tem um cachorro e uma cachorra bem alimentadinho, vai te dar uns cachorrinhos. Isso é natural. Tudo prospera. Eu estou falando espiritualmente aqui. Você observa um homem de Deus quando está nos caminhos do Senhor e vê o tanto que ele cresce espiritualmente e vê uma pessoa que não aceita a correção. Olha a vida das pessoas que não aceitam a correção. Elas não prosperam. Elas andam em círculo. Amém? E eu quero concluir para não ficar extenso. A minha conclusão é essa. Corresponda positivamente quando você for corrigido. Siga as instruções para você poder colher os frutos. Não adianta ouvir educadamente se você não obedecer. Não é isso que acontece muitas vezes, irmãos? Às vezes Deus fala, às vezes o pastor fala, às vezes nós temos exemplo. Mas a pessoa, educadamente, ela fala, amém, pastor, amém, Deus. Mas ela não corresponde. Ela continua vivendo da mesma maneira. Você já viu gente assim, irmã Thaís? Você chega e fala, filho, faz assim, assim, assim. Amém, pastor, mas não faz. Você chega,
Dan, você já viu gente assim, Dan? Você chega e fala assim, irmão, olha, eu posso te dar um conselho? A palavra de Deus diz assim, começa a fazer dessa maneira. Amém, irmão. Olha, irmão, foi Deus que usou você. Obrigado. Mas não vai te ouvir. Não ouve você, não ouve o pastor, não ouve ninguém e não ouve a palavra. Você pode abrir a palavra e mostrar. Sabe o que a pessoa vai fazer? Cruzar o braço. Ela não vai corresponder. A vida dessa pessoa vai ser de mal a pior. Não adianta a pessoa estar doente e o médico dar um remédio e ela não beber, não fazer o tratamento. Ela não vai ter resultado. Nunca se esqueça que há benefícios em permitir ser disciplinado pelo Senhor. Te traz honra, te traz saúde e te traz sabedoria. Há muita virtude, há uma consequência positiva quando nós permitimos o Senhor agir. E nunca se esqueça que existem outras formas também de Deus poder corrigir a gente, falar conosco. Mas eu só peguei essas 3 para que nós possamos aqui degustar isso, lembrar disso. Deus fala, em primeiro lugar, através das suas escrituras. Deus fala através dos seus pastores que Ele levanta para cuidar do seu rebanho. E a gente pode aprender muito observando as pessoas que estão à nossa volta. O obediente, observar o obediente e o desobediente, aquele que não ouve a instrução. Amém? Pai, eu agradeço ao Senhor pela Tua palavra. Eu agradeço pela oportunidade de nós estarmos reunidos aqui, desfrutando da Sua palavra e das orientações. Que o Senhor possa nos orientar, nos corrigir, nos fortalecer. Pois queremos, Senhor, receber saúde, nós queremos receber sabedoria e nós queremos receber honra vinda do Senhor. Abençoa o Teu povo nesta noite. Nos fortalece, Pai. É o que eu te peço. Em nome de Jesus e em nome de Jesus.